Galera, antes de começar o vídeo, deixa o like e se inscreve para mais vídeos de história de terror. Eu sempre achei que a boneca no jardim estava ali apenas porque ninguém se importava mais com ela. Minha avó a tinha colocado ali anos atrás, quando minha mãe era criança. Desde então, ela ficou ali, sentada no mesmo banquinho de madeira, sempre olhando para a casa com um sorriso vazio. Eu nunca fui muito fã dela, mas também não ligava. No entanto, havia algo nela que me deixava inquieto, como se estivesse esperando por algo. Certa noite, quando a casa estava em silêncio, ouvi um som suave vindo do jardim. Pareciam risadinhas, algo muito baixo, quase inaudível. No começo, pensei que fosse o vento brincando com as folhas, mas a sensação de que algo estava errado me fez levantar e ir até a janela. Olhei para o jardim, e foi quando percebi que os olhos da boneca estavam brilhando, refletindo a luz da lua de uma forma estranha. Com o coração acelerado, decidi sair para ver o que estava acontecendo. Eu sabia que deveria ignorar, que era só minha imaginação, mas algo me atraía até ela. Caminhei até o jardim, sentindo o chão úmido sob meus pés. Quando cheguei perto da boneca, algo me fez hesitar. Seus olhos estavam mais vivos do que nunca, como se estivessem me observando. O brilho que vinha deles não era normal. Aquele brilho parecia um alerta, uma ameaça. Me aproximei da boneca e, com a mão trêmula, toquei em sua mão de porcelana. A sensação foi horrível. Estava fria, como gelo, e parecia mais pesada do que deveria. Eu atirei rapidamente de onde estava e olhei ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. A risada, que antes parecia distante, estava agora bem mais clara, quase como se viesse de dentro da boneca. Eu recuei e, sem pensar, corri para dentro de casa. A adrenalina estava tão alta que eu mal consegui respirar direito. Fechei a porta atrás de mim, olhando pela janela, mas não consegui ver nada mais no jardim. A boneca continuava lá, no mesmo lugar de antes, com os olhos agora opacos, como se nada tivesse acontecido. Tentei me convencer de que tudo não passou de uma alucinação. No entanto, na manhã seguinte, ao olhar pela janela, percebi algo muito mais perturbador. A boneca não estava no mesmo lugar. Ela estava agora em um canto diferente do jardim, virada de costas para a casa, como se estivesse olhando para o campo atrás. Fui até lá para verificar, mas o pânico começou a tomar conta de mim. Eu sabia que ela estava no mesmo lugar ontem. O que estava acontecendo? Eu tentei tocar na boneca novamente, mas ela parecia mais fria, mais distante. Era como se não fosse a mesma. A sensação de desconforto era tão forte que eu quase não consegui segurar as lágrimas. O que me fazia sentir tanto medo não era só o fato dela ter se movido sozinha, mas o que poderia ter causado isso. Quem ou o que estava por trás disso? O dia passou devagar, e a cada momento eu olhava para o jardim, esperando que a boneca se movesse novamente. Eu sabia que algo estava errado, mas não sabia como lidar com isso. À noite, eu sentia uma presença no jardim, algo me vigiando. Era como se os olhos da boneca estivessem constantemente fixados em mim, mesmo de longe. Foi quando, no terceiro dia, enquanto estava na cozinha, que ouvi outra risada. Agora, era mais próxima, como se estivesse dentro da casa. Olhei para a janela e vi a boneca lá fora, novamente no banco, mas com um sorriso diferente, mais largo, mais malicioso. Eu queria gritar, mas minha voz não saía. Eu sabia que aquela boneca não estava ali por acaso. No dia seguinte, eu tentei contar para minha avó, mas ela apenas me olhou com um sorriso forçado e disse que a boneca já estava no jardim há muitos anos e que nunca fizera mal a ninguém. Ela parecia não entender o que eu estava tentando dizer. Eu, no entanto, sabia que algo estava prestes a acontecer. O que mais me assustava era que, a cada dia que passava, a boneca parecia mais viva, mais real. Naquela noite, eu resolvi tomar uma atitude. Peguei a boneca e a levei para dentro de casa, tentando deixar o medo de lado. Coloquei ela na sala, em cima da mesa. Mas, à medida que a noite avançava, as risadas começaram a ficar mais intensas, mais próximas. Eu olhei para a boneca e, em um momento de pânico, vi seus olhos brilhar novamente, dessa vez com um brilho vermelho,
como se estivesse zombando de mim. Eu sabia que algo mais estava acontecendo ali, mas não sabia o que. A boneca, de alguma forma, estava se alimentando do meu medo. O pior era que eu não conseguia mais viver normalmente sabendo que ela estava na minha casa. A sensação de que ela estava me observando o tempo todo me consumia. Cada passo, cada movimento, me fazia sentir sua presença. Na última noite que passei naquela casa, as risadas foram interrompidas por um som estranho, como se alguém estivesse andando no andar de cima. Fui até lá, e a boneca estava no centro do corredor, virada para mim, com os olhos brilhando como nunca antes. Naquela hora, eu sabia que não podia mais ficar ali. Algo sombrio estava por trás dela, algo que não poderia ser ignorado. Eu saí correndo daquela casa e nunca mais voltei. Quando olhei para trás, vi a boneca, ainda lá no jardim, sorrindo, como se tivesse alcançado o que queria. A boneca no jardim sempre foi algo peculiar para mim. Desde que me lembro, ela estava lá, no mesmo lugar, todos os dias. Sentada, imóvel, com aquele olhar fixo que me dava a sensação de que estava sendo observada. Não era exatamente uma boneca bonita, pelo contrário, sua aparência era um pouco assustadora, com os olhos pintados de maneira que pareciam não piscar nunca. E o sorriso, sempre o mesmo, como se soubesse algo que eu não sabia. Durante anos, eu via a boneca ali, sem dar muita importância, afinal, era apenas uma boneca velha, com cabelos embaraçados e sujos. Minha avó dizia que ela sempre tinha estado ali, mas ninguém sabia ao certo de onde ela vinha. Eu não pensava muito sobre isso, até que uma manhã chuvosa mudou tudo. A chuva batia forte nas janelas, mas o que me chamou a atenção não foi o tempo, foi a posição da boneca. Eu estava olhando pela janela, como sempre, quando percebi algo estranho. A boneca não estava mais como de costume, sentada com as mãos sobre os joelhos. Suas mãos estavam estendidas para o lado, como se quisesse alcançar alguém, como se estivesse chamando por algo ou alguém. Não conseguia entender, mas um arrepio percorreu minha espinha. Era como se a boneca tivesse se movido, como se estivesse tentando se comunicar comigo. Curioso e, ao mesmo tempo, um pouco nervoso, decidi sair para investigar. A chuva ainda caía pesadamente quando cheguei ao jardim. Eu me sentia meio bobo, como se estivesse exagerando, mas o que vi me fez parar no lugar. Não havia nada lá. A boneca estava de volta à sua posição original, sentada no banco, com as mãos no colo, como se nada tivesse acontecido. Eu olhei ao redor, com uma sensação crescente de desconforto, mas o jardim estava vazio. A boneca estava imóvel, como sempre. Olhei para ela por um tempo, tentando entender o que estava acontecendo. Seria minha imaginação? Ou talvez eu estivesse ficando paranoico com a tempestade. Mas algo não estava certo, algo estava me incomodando. Foi quando eu virei para ir embora que vi algo no banco, ao lado da boneca. Era um bilhete dobrado, aparentemente molhado pela chuva. Com as mãos trêmulas, peguei o bilhete e o desdobrei. O que estava escrito ali fez meu estômago gelar. Agora você viu. As palavras estavam escritas de forma simples, mas o impacto foi profundo. Como isso era possível? Quem teria deixado o bilhete ali? Eu não sabia o que pensar. A sensação de estar sendo observado aumentava a cada segundo. Aquele bilhete me perturbou de uma maneira que eu não sabia explicar. Como podia alguém saber o que eu tinha visto? Como a boneca poderia ter se movido ou até mesmo causado aquela sensação? Eu não queria mais ficar ali, então corri de volta para casa, com o bilhete na mão, tentando afastar o pânico que tomava conta de mim. Fechei a porta atrás de mim e olhei pela janela novamente, mas não havia mais nada no jardim, exceto a chuva que continuava a cair. Passei o resto do dia inquieto, tentando entender o que tinha acontecido. A boneca estava de volta ao seu lugar, e o bilhete estava guardado em minha gaveta, como uma prova de algo que eu não conseguia compreender. Eu sabia que algo estranho estava acontecendo, mas não conseguia acreditar que fosse real. Talvez estivesse apenas sonhando, mas a sensação de que algo estava errado era forte demais para ignorar. A cada dia que passava, eu sentia como se a boneca estivesse mais perto, como se ela estivesse esperando algo de mim. Eu não queria mais olhar para ela,
mas não conseguia evitar. Sempre que olhava pela janela, sentia o olhar fixo da boneca me seguindo. Era como se ela soubesse que eu sabia. Eu não estava mais sozinho no jardim. A verdade é que, depois daquele dia, nunca mais consegui ver a boneca da mesma maneira. Ela deixou de ser apenas uma figura estranha no jardim e passou a ser algo que me perseguia. O bilhete ainda estava comigo, guardado em segredo, como se fosse um aviso. Mas aviso do quê? O que estava por trás daquilo? Quem teria deixado o bilhete e por que a boneca parecia se mover sozinha? Nos dias que se seguiram, o jardim parecia mais sombrio. Eu não podia mais olhar para a boneca sem sentir uma tensão crescente, como se ela fosse capaz de se mover a qualquer momento. Eu ainda tentava convencer a mim mesmo de que era tudo apenas uma coincidência, mas a ideia de que algo mais estava acontecendo me consumia. Talvez a boneca fosse um aviso, ou talvez estivesse esperando que eu fizesse algo. Nunca mais vi aquele bilhete. Nunca mais vi a boneca com as mãos estendidas. Mas sempre que passo pela janela, olho para o jardim e sinto que algo ainda está lá, me esperando. Algo que eu não consigo entender. E cada vez que vejo a boneca, o sorriso dela parece mais estranho, como se soubesse algo que eu ainda não descobri. Sempre nos disseram para não brincar com a boneca velha no jardim. Ela estava lá há tanto tempo quanto eu me lembrava, com seu vestido rasgado e os olhos grandes, quase como se estivessem nos observando o tempo todo. Mas, sendo criança, a curiosidade sempre falava mais alto. Afinal, o que poderia acontecer? Ela era apenas uma boneca velha e sem vida, certo? Uma tarde, enquanto brincávamos no jardim, olhei para ela e, pela primeira vez, senti algo estranho. Seus olhos pareciam mais intensos, como se estivesse me chamando. Olhei para meus irmãos, e eles estavam tão interessados no jogo que não perceberam. Mas eu, instintivamente, sabia que não era apenas uma boneca comum. Mas mesmo assim, não pude resistir. Com um impulso impulsivo, fui até a boneca e, depois de hesitar por um momento, a peguei. Ela estava mais pesada do que eu esperava, como se carregasse alguma energia oculta. Olhei para os outros, e com um sorriso nervoso, decidi levá-la para dentro. Eles não disseram nada, apenas me olharam com aquela expressão de "o que você está fazendo?". Mas ninguém fez objeções, e a boneca foi para dentro. À noite, depois de um dia agitado, fomos todos dormir. Mas eu não consegui descansar direito. Algo no ar parecia diferente, algo desconfortável. Ouvi um som suave, como passos no corredor. De início, pensei que fosse algum de meus irmãos andando pela casa, mas logo me dei conta de que todos estavam na cama. O som não parava, e o pavor foi se instalando. Eu me levantei, tensa, e fui até o corredor. O som parecia vir de lá. Minha respiração ficou pesada enquanto eu caminhava devagar, tentando não fazer barulho. Quando cheguei perto da sala, algo me fez parar. Eu vi a porta entreaberta, e foi então que percebi. A boneca estava lá, no meio da sala, sentada em frente ao sofá, com um sorriso estampado no rosto. O mais estranho era que ela parecia estar nos esperando. O sorriso da boneca não era mais o mesmo. Estava sádico, como se soubesse algo que nós não sabíamos. Como se tivesse nos atraído para aquele momento. Eu estava paralisada, e o medo tomou conta de mim. Aquela não era mais a mesma boneca que tínhamos trazido para dentro. Ela estava viva, ou algo muito pior estava acontecendo. Eu tentei gritar, mas minha voz não saiu. Era como se o ar ao redor estivesse denso demais para que eu pudesse respirar. Eu olhei para trás, para os quartos de meus irmãos, mas estava tudo quieto. Não havia mais barulho, e a casa parecia silenciosa demais. Mas eu sabia o que vi. A boneca estava ali, com aquele sorriso, e eu sabia que ela não tinha vindo sozinha. Com os pés gelados e as mãos suadas, fui até a boneca, tentando controlar o pânico. Ela parecia não se importar com a minha aproximação, mas seus olhos seguiam cada movimento meu. Quando a peguei, senti uma sensação de gelo percorrendo meu corpo. Era como se eu estivesse tocando algo que não pertencia a este mundo, algo que tinha sido invocado para nos observar. Coloquei a boneca no canto da sala,
tentando afastá-la de mim, mas o medo continuava. Era como se ela estivesse me vigiando, como se me conhecesse de alguma forma. Eu não sabia o que fazer. Minha mente estava à deriva, tentando entender o que estava acontecendo. A boneca parecia ter tomado conta da casa, e eu não sabia como expulsá-la. Na manhã seguinte, a casa estava tranquila novamente, como se nada tivesse acontecido. Mas o terror daquela noite ainda me perseguia. Quando olhei para a boneca, ela estava exatamente no mesmo lugar, como se nada tivesse mudado. Mas agora eu sabia que ela estava viva de alguma forma, esperando por nós, esperando pelo momento certo. Eu tentei contar para os outros, mas ninguém acreditou. A boneca foi deixada no canto da sala, mas o olhar dela nunca mais me deixou. Eu sabia que ela estava apenas aguardando o momento certo para se mover novamente. O que quer que tenha se apoderado daquela boneca, eu não sabia, mas ela tinha nos escolhido. E assim, a boneca ficou na sala, quieta e aparentemente inofensiva, mas para mim, ela nunca mais foi apenas uma boneca. Sempre que a via, sentia aquele frio na espinha, aquele sorriso sádico me observando, esperando. Eu sabia que, de alguma forma, ela nunca mais nos deixaria em paz. Quando eu era criança, sempre que passava pela janela do meu quarto, à noite, via a boneca no jardim. Ela estava sempre ali, sentada na velha cadeira de balanço, imóvel, com seu vestido branco amarelado pelo tempo. Havia algo estranho naquela boneca. Talvez fosse seu sorriso sem vida ou os olhos grandes que pareciam me observar, mas eu sempre pensava que era apenas minha imaginação. Mas com o passar dos anos, comecei a ficar mais curiosa. Aquela boneca me incomodava, mas ao mesmo tempo não conseguia tirar os olhos dela. Às vezes, eu sentia que ela me chamava, como se esperasse algo de mim. Eu não sabia o que exatamente, mas havia algo no ar que parecia estar me puxando para o jardim todas as noites. Em uma noite mais escura que as outras, não resisti. Eu sabia que não devia, mas não pude evitar. Peguei a lanterna e fui até o jardim. O silêncio era pesado, como se a própria noite estivesse esperando por algo. Cada passo que eu dava me aproximava mais da cadeira de balanço, onde a boneca estava. À medida que me aproximava, meu coração batia mais rápido, mas não conseguia voltar atrás. Quando finalmente cheguei perto, algo estranho aconteceu. A boneca, que antes estava perfeitamente imóvel, começou a se mexer. Lentamente, ela se levantou da cadeira, de uma forma que parecia impossível para um objeto tão rígido. Seu corpo se movia com um rangido de madeira velha, como se fosse parte do próprio tempo. O medo se apoderou de mim, mas eu não consegui me mover. A boneca virou lentamente a cabeça, como se estivesse me analisando, e então, com uma voz suave e fria, ela disse: "Estava te esperando, agora podemos brincar." Eu congelei. As palavras saíram de sua boca com uma naturalidade tão aterradora que quase podia sentir o peso delas no ar. Era como se ela me conhecesse, como se soubesse de algo que eu não queria saber. Eu queria correr, gritar, sair dali, mas meus pés estavam firmemente presos ao chão. A boneca me encarava com seus olhos vazios, mas de alguma forma, havia algo nelas que não era vazio. Era como se ela tivesse vida, uma vida estranha e maligna. E naquele momento, percebi que não era apenas uma boneca qualquer. Ela era algo mais. A sensação de ser observada se intensificou. Eu podia ouvir o som do vento, mas a voz da boneca estava ainda mais clara em minha mente. Ela me chamava, como se esperasse por algo. Eu queria responder, mas não conseguia. O medo me paralisava, mas ao mesmo tempo, havia uma curiosidade que não me deixava ir embora. Eu queria entender o que estava acontecendo. De repente, o balançar da cadeira de balanço começou a se acelerar. Não havia vento, não havia explicação. Apenas a cadeira balançava sozinha, como se algo invisível estivesse ali. Eu sentia um nó na garganta e uma sensação de pressa. Algo estava prestes a acontecer, e eu sabia que não podia ficar ali para ver. A boneca deu um passo em minha direção, e a sensação de pavor me tomou por completo. O que ela queria de mim? Por que estava me esperando? Eu tentei dar um passo para trás, mas, ao invés disso, me vi puxada para mais perto,
como se uma força invisível me estivesse controlando. A boneca sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era o tipo de sorriso que faz qualquer um sentir um frio na espinha. Eu estava a poucos centímetros dela quando, com um movimento brusco, ela estendeu a mão para mim. Seus dedos eram rígidos e frios, como se fossem feitos de porcelana quebrada. Mas, ao mesmo tempo, havia algo tentador na forma como ela me chamava. Algo que me dizia que se eu aceitasse, tudo mudaria. Eu queria gritar, correr para dentro de casa, mas não conseguia. Algo me prendia ali, algo me fazia sentir que se eu não fosse, algo terrível aconteceria. A boneca estava me esperando, e eu sabia que, de alguma forma, ela tinha esperado toda a minha vida por esse momento. E então, o tempo pareceu parar. A lanterna em minha mão se apagou, e tudo ficou em uma escuridão profunda. A voz da boneca ecoava em minha mente: agora podemos brincar. Mas brincar com ela não era o que eu imaginava. Não havia diversão, não havia alegria. Era algo muito mais antigo, mais profundo. Eu estava prestes a tocar a mão dela, quando, de repente, ouvi o som de uma porta se fechando ao longe. Era minha mãe, chamando por mim. Aquela voz me trouxe de volta, e quando olhei para a boneca, ela estava novamente sentada na cadeira de balanço, imóvel. Como se nada tivesse acontecido. O jardim estava quieto, como se o que eu havia experimentado fosse apenas um pesadelo. Mas eu sabia o que vi. Eu sabia o que aconteceu. E sempre que olho para o jardim à noite, sinto o olhar da boneca sobre mim, esperando. Ela está sempre lá, na cadeira de balanço, com os olhos fixos, me chamando para brincar. A boneca sempre esteve ali, no jardim, com seu olhar vazio fixo em um ponto distante. Eu passava por ela todos os dias, sem realmente prestar muita atenção, mas sempre sentia aquele desconforto que ela me causava. Estava sempre sentada em um banco de madeira, com o vestido sujo de poeira e os cabelos enredados pelo vento. Às vezes, eu até imaginava que ela me observava, mas me dizia que era apenas a minha mente brincando com o medo. Naquela noite, uma tempestade assolou a cidade. O vento uivava forte e a chuva parecia nunca ter fim. Quando acordei, a casa estava estranhamente silenciosa. A tempestade havia passado, mas algo estava diferente. Saí para o jardim, esperando ver os estragos, mas o que encontrei lá me fez parar imediatamente. A boneca não estava no banco. Ela estava no meio do jardim, com a cabeça virada para mim, como se me estivesse esperando. Eu sentia uma mistura de medo e curiosidade. Nunca antes a boneca tinha se movido. Ela sempre permaneceu no mesmo lugar, em uma posição rígida, como se fosse parte do próprio jardim. Mas agora, com a cabeça virada, ela parecia viva, de alguma forma. Uma sensação estranha tomou conta de mim, uma sensação de que algo não estava certo. Fui até ela, meus pés hesitantes a cada passo, como se algo estivesse tentando me afastar. Ao me aproximar, percebi que o olhar dela estava ainda mais vazio do que antes, mas agora havia algo no ar que parecia pesante. A tempestade tinha deixado um cheiro de terra molhada e de algo mais, algo que eu não conseguia identificar. Meu coração batia mais rápido, e a cada segundo que eu me aproximava, o medo crescia dentro de mim. Quando finalmente cheguei até ela, o vento parecia ter parado. O silêncio era tão profundo que até meus próprios passos soavam altos demais. Eu estendi a mão, hesitante, para pegar a boneca e colocá-la de volta no banco. Mas, no momento em que minha mão tocou a dela, algo aconteceu. Eu senti uma frieza inexplicável. Não era o frio da noite, mas uma sensação gelada que parecia vir de dentro da boneca. Foi como se algo tivesse sido ativado naquele toque. Um tremor percorreu a minha espinha, e eu quase soltei a boneca, mas não consegui. Algo a segurava, como se estivesse me manipulando de dentro para fora. As mãos da boneca estavam rígidas, mas eu podia sentir um leve movimento, como se algo estivesse se mexendo por baixo da sua superfície de porcelana. Fiquei paralisada por um momento, incapaz de soltar a mão dela. O que estava acontecendo? Como isso era possível? A boneca não deveria estar se movendo. Ela estava ali há anos, e nunca havia mostrado sinais de vida, nem um mínimo sinal de mudança.
Eu olhei em volta, mas tudo estava quieto. O jardim parecia tão calmo, quase pacífico, exceto pela presença dessa boneca. A sensação de ser observada cresceu ainda mais. Eu podia jurar que, à medida que eu olhava para os olhos da boneca, ela estava se movendo, embora muito lentamente. O olhar vazio que ela sempre tinha agora parecia mais profundo, mais penetrante. O medo se misturava com uma sensação estranha de que eu não deveria estar ali, mas já era tarde demais. Minha mão ainda estava agarrada dela, e eu sentia como se estivesse sendo puxada para dentro dela. Tentei puxar minha mão de volta, mas ela não se movia. A boneca, ou o que estava dentro dela, parecia me segurar com uma força sobrenatural. A sensação era como se eu estivesse sendo observada não apenas pela boneca, mas por algo muito mais antigo e sombrio, algo que a controlava. Eu nunca tinha sentido algo tão gelado e profundo em toda a minha vida. E então, uma voz, tão suave quanto o vento, sussurrou: "Agora, você está aqui." O som veio da boneca, mas não era a sua voz. Era algo mais. Algo distante, mas que parecia vir de dentro de mim. Eu senti um arrepio subir pela minha nuca, e então, com um esforço tremendo, consegui finalmente puxar minha mão para trás. A boneca caiu no chão, mas não a coloquei de volta no banco. Algo dentro de mim dizia para não tocá-la mais. O medo estava completamente instalado em meu peito, e eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Como poderia algo tão simples como uma boneca ter tanto poder? Como ela poderia me manipular dessa forma? Com o coração acelerado, voltei para casa, sem olhar para trás. Eu sabia que algo tinha mudado, mas não sabia o que. A boneca agora parecia diferente para mim, como se fosse mais do que um simples objeto. Havia algo nela, algo que não era visível a olho nu, mas que estava presente, esperando, e agora eu sabia que não estava mais sozinha. Ela sabia que eu sabia. O vento soprava forte naquela noite, movendo as árvores do jardim e fazendo o som das folhas se misturar com o chiado da brisa. Eu sempre ouvi esse som, mas naquela noite parecia diferente, como se o próprio ar estivesse tenso. Quando olhei para o jardim pela janela, algo me fez parar. A boneca, que sempre estava ali, sentada no banco de madeira, balançava levemente, como se fosse parte do vento. Mas algo estava estranho naquela noite. Ela não balançava mais. Estava imóvel, com os olhos fixos em mim. A sensação que tomou conta de mim foi difícil de descrever. Era uma mistura de desconforto e curiosidade. Sempre que olhava para a boneca, parecia que ela me observava de volta, mas nunca com tanta intensidade. Seus olhos estavam ali, grandes e vazios, mas agora, pela primeira vez, parecia que ela estava me esperando, me convocando para algo que eu não compreendia. Eu hesitei por um momento, mas a vontade de ir até lá foi mais forte. O ar estava frio, mais gelado do que eu esperava, e o vento lá fora só aumentava. Saí de casa, meus passos ecoando no silêncio da noite, enquanto eu me aproximava do jardim. Cada passo parecia mais pesado, mais arrastado, como se o ambiente ao meu redor estivesse me retardando, como se algo invisível estivesse tentando me impedir de me aproximar da boneca. Quando finalmente cheguei até ela, eu percebi algo que nunca havia notado antes. A madeira do banco estava coberta de marcas, como se alguém tivesse tocado ali muitas vezes, mas o mais estranho era o padrão das marcas. Pareciam dedos, como se uma mão tivesse pressionado a madeira com força, quase como se estivesse tentando se erguer do banco. Não havia explicação para aquilo. Eu sabia que, durante todo o tempo em que a boneca esteve ali, ninguém mais havia tocado naquele banco. Eu me agachei lentamente, tentando não fazer nenhum barulho. Olhei para os dedos impressos na madeira, tentando entender o que aquilo significava. Eles estavam tão nítidos, tão bem definidos, como se a pressão tivesse sido recente. Eu olhei para a boneca novamente, e seus olhos ainda estavam fixos em mim, agora mais penetrantes, mais exigentes. Era como se ela estivesse me observando com a mesma intensidade, esperando que eu fizesse algo. Olhei em volta, mas o jardim estava vazio, silencioso. Nada parecia fora do normal, exceto pela boneca e pelas marcas na madeira.
Eu toquei a superfície do banco, sentindo a umidade da madeira e o peso do que parecia ser uma presença. Algo estava ali, algo que eu não podia ver, mas que eu sentia claramente. A boneca estava esperando por algo, ou alguém. No momento em que minha mão tocou a madeira, um arrepio percorreu meu corpo. Eu não sabia o que era, mas algo me dizia que eu não deveria estar ali. A boneca parecia me desafiar, como se quisesse que eu fizesse algo, que eu descobrisse o que estava acontecendo. Mas o medo começou a se infiltrar em minha mente, me dizendo para voltar para dentro, para esquecer o que estava vendo. Mas eu não consegui. Eu me levantei e dei um passo atrás, quase tropeçando no caminho de volta. Foi quando a brisa parou. O vento, que sempre estava presente, que sempre mexia com as folhas e os galhos das árvores, cessou de repente. E, em meio ao silêncio absoluto, eu ouvi algo. Um sussurro baixo, como se fosse uma voz, mas distante, um murmúrio que parecia vir da boneca. O ar estava pesado, e a sensação de ser observada cresceu ainda mais. Olhei novamente para os olhos da boneca, que pareciam brilhar na escuridão. Eu queria correr, queria sair dali, mas algo me mantinha no lugar. Eu sabia que a boneca estava esperando por algo. Ela não estava apenas ali para me observar. Ela queria que eu fizesse algo. Eu apenas não sabia o que. Senti um nó na garganta e uma pressão no peito. O medo se misturava com a curiosidade, mas algo dentro de mim dizia que eu estava perdendo o controle. Olhei mais uma vez para a boneca e, pela primeira vez, senti que ela não era apenas um brinquedo. Ela estava viva de alguma forma. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas estava claro para mim que algo estava prestes a acontecer. Eu dei mais um passo atrás, e então, a brisa voltou. O vento começou a soprar novamente, mas agora ele parecia mais forte, mais intenso. As folhas das árvores começaram a se mover, mas a boneca continuava imóvel, como se fosse parte do próprio jardim, como se estivesse esperando que eu desse o próximo passo. Eu sabia que não podia ficar mais ali. Quando entrei novamente em casa e fechei a porta, uma sensação estranha me envolveu. Algo tinha mudado, mas eu não sabia o que. Eu olhei pela janela e vi a boneca ainda no jardim, imóvel, mas agora havia uma sensação diferente no ar. Algo estava esperando, algo que eu não compreendia, e a boneca estava no centro disso tudo. A partir daquele momento, toda vez que olhava para o jardim, eu sentia que a boneca ainda me observava, mas não da mesma forma. Era mais intensa, mais como se ela estivesse me chamando, me desafiando. Algo estava por trás disso, algo que eu não podia entender, mas eu sabia que não seria a última vez que olharia para aquele banco. Meu avô sempre dizia que a boneca no jardim estava ali há décadas, um presente de algum parente distante, mas ninguém jamais se atrevia a mexer nela. Ele falava sobre ela como se fosse apenas uma peça decorativa, mas com um tom sério na voz, algo que me fazia sentir que havia algo mais, algo estranho por trás daquela boneca. Quando eu era mais novo, me perguntava por que ninguém nunca tocava nela. Mas com o tempo, aprendi a respeitar o silêncio do jardim e a deixar a boneca onde estava. Naquela noite, depois de uma festa em casa, algo estava diferente. Eu não conseguia entender o que era, mas senti uma tensão no ar, algo que não estava ali antes. A festa havia terminado, e as luzes estavam se apagando. O som da música ainda ecoava na minha mente, mas eu estava com os nervos à flor da pele. Olhei pela janela e, pela primeira vez, percebi que a boneca não estava no mesmo lugar. Ela estava virada para casa, com os olhos fixos em mim, como se estivesse me observando. Meu coração acelerou e, sem pensar muito, decidi sair para dar uma olhada. Não sei o que me fez agir assim. Talvez fosse a curiosidade ou alguma sensação estranha que eu não conseguia ignorar. A noite estava silenciosa, o céu coberto de nuvens, e o jardim parecia ainda mais sombrio do que o normal. O vento soprava suavemente, mas havia algo naquela noite que fazia tudo parecer diferente. Quando pisei no jardim, percebi que a boneca não estava apenas olhando para casa, mas para mim. Seus olhos, aqueles olhos que sempre pareciam vazios, estavam focados diretamente em mim. Eu me senti como se estivesse sendo hipnotizado, como se ela estivesse me chamando para algo que eu não conseguia compreender. O silêncio era absoluto,
mas a sensação de ser observado me envolvia por completo. Eu me aproximei lentamente, tentando não fazer barulho, mas meu corpo estava tenso, os músculos contraídos. A boneca estava ali, sentada no mesmo banco de madeira, mas agora ela parecia diferente. Seus olhos, que antes pareciam apenas peças de vidro, estavam vivos de alguma forma. Eles brilhavam na escuridão, como se escondessem um segredo, um mistério que eu não estava pronto para desvendar. Quando cheguei mais perto, algo ainda mais estranho aconteceu. A boneca sorriu. Não era um sorriso comum, era algo torto, algo que não parecia natural. Seus olhos estavam fechados enquanto o sorriso se formava, mas eu sabia que ela estava sorrindo de alguma forma, como se soubesse de algo que eu não sabia. E foi nesse momento que eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Eu não conseguia desviar o olhar. As mãos da boneca, que estavam repousadas no colo, pareciam tão inertes quanto sempre foram, mas seu sorriso estava fora de lugar. Era como se ela estivesse me desafiando, como se quisesse me mostrar algo, me contar um segredo que eu não estava preparado para ouvir. O sorriso cresceu ainda mais, mas seus olhos permaneceram fechados, como se ela estivesse guardando algo atrás daquela expressão. Por mais que eu quisesse sair dali, algo me prendia, algo me impedia de me afastar. Era como se a boneca tivesse o controle da situação, como se estivesse esperando que eu tomasse alguma atitude. O vento parecia ter parado, e o tempo estava suspenso, como se o mundo tivesse parado de girar por um momento. Eu me aproximei ainda mais, agora tão perto que podia sentir a umidade do banco de madeira onde ela estava sentada. De repente, a sensação de desconforto aumentou. A boneca parecia ter se movido um pouco, como se tivesse dado um pequeno ajuste de postura, mas seus olhos continuavam fechados. Foi como se ela soubesse exatamente o que eu estava pensando, como se soubesse que eu estava prestes a fazer algo. Eu queria correr, mas algo me impedia. Talvez fosse o medo, talvez fosse a curiosidade, mas de alguma forma eu sabia que não poderia voltar atrás. Eu toquei o banco de madeira, com as mãos tremendo, e o contato me fez sentir uma sensação estranha. Não era apenas a frieza do material, mas algo mais profundo, algo que eu não conseguia explicar. O sorriso da boneca parecia agora mais ameaçador, como se ela estivesse se divertindo com a minha reação. Eu não sabia o que fazer, mas algo dentro de mim gritava para sair correndo, para deixar aquele lugar o mais rápido possível. Quando finalmente olhei para os olhos da boneca, ela ainda estava com os olhos fechados, mas o sorriso se alargava cada vez mais. Foi então que percebi. Não eram apenas os olhos dela que estavam fechados, mas o meu também. Eu estava vendo aquilo em um estado de negação, como se não estivesse realmente vendo o que estava diante de mim. Algo em minha mente tentava me proteger da verdade, mas eu sabia, no fundo, que não havia mais volta. Eu recuei rapidamente, tentando afastar a sensação que me envolvia, e quando olhei novamente, a boneca parecia ter voltado ao seu estado original. Ela estava novamente imóvel, sentada no banco, com os olhos fechados e o sorriso que agora parecia ser parte da sua essência. Eu corri de volta para dentro de casa, mas a sensação de que ela ainda me observava nunca me deixou. Naquela noite, enquanto tentava dormir, uma pergunta pairou na minha mente. O que ela sabia? O que eu ainda não sabia? A boneca no jardim sempre parecia inofensiva, uma simples decoração que minha avó havia colocado ali anos atrás. Eu nunca me importei muito com ela, até porque sempre a via do mesmo jeito, sentada no banco de madeira, com um sorriso leve e um olhar distante. Às vezes, eu me pegava imaginando sobre quem a havia colocado ali, mas logo descartava a ideia. Aquele jardim era só mais uma parte do velho quintal de casa, nada mais. Uma noite, depois que as luzes da casa se apagaram e todos estavam dormindo, algo me chamou a atenção. Eu estava na janela do meu quarto, olhando para fora, quando notei um movimento. Era estranho, como se a boneca estivesse se mexendo. Não poderia ser, eu pensei. O vento. Mas não havia vento algum naquela noite. Seus braços, lentos e quase imperceptíveis, começaram a se mover de forma suave. Algo em mim apertou, uma sensação de alerta, algo que eu não conseguia explicar. Fiquei ali, observando, tentando entender o que estava acontecendo.
A luz da lua iluminava fravemente o jardim, e à medida que meus olhos se ajustavam à escuridão, eu podia ver claramente as mãos da boneca se levantando do banco, esticando-se lentamente para a frente. Era como se ela estivesse se preparando para se levantar e caminhar. Isso não era possível, não era real. Eu queria acreditar que minha mente estava apenas pregando uma peça, mas a sensação de desconforto só aumentava. A ansiedade tomou conta de mim. Algo não estava certo. A boneca, que sempre fora um simples enfeite, agora parecia ter vida própria. Sem pensar, corri até o jardim. O coração batia rápido, e minhas mãos tremiam enquanto eu atravessava a grama fria e molhada. Cada passo parecia ecoar na quietude da noite, mas eu não me importava. Eu precisava saber, precisava entender o que estava acontecendo com aquela boneca. Quando cheguei mais perto, a boneca estava no mesmo lugar, como se nada tivesse acontecido. Suas mãos estavam baixas, repousando suavemente em seu colo, e seu sorriso ainda estava lá, inalterado. Nada de extraordinário. Tentei rir de mim mesmo, me sentindo bobo por ter me apavorado tanto. Coloquei as mãos nela, esperando que tudo voltasse ao normal, mas foi então que ouvi um suspiro. Um suspiro baixo, quase inaudível, mas presente, como se alguém tivesse respirado atrás de mim. Meu corpo congelou. O ar ao meu redor parecia denso, como se o silêncio da noite tivesse se tornado mais pesado. Eu me virei rapidamente, meu coração disparando no peito. Mas, para minha surpresa, não havia ninguém ali. O jardim estava vazio. O silêncio era absoluto, sem o menor sinal de vida. Olhei para todos os cantos, para o arbusto, para as árvores ao redor, mas nada. Só o escuro e o vazio. Minha respiração estava ofegante, e o medo tomava conta de mim. O que foi aquilo? Eu podia jurar que havia ouvido alguém atrás de mim. Talvez fosse só a minha mente, mas o frio na espinha não mentia. Com as mãos ainda suando, voltei minha atenção para a boneca, que agora parecia estar em seu lugar original, tranquila e imóvel. Não havia nada de estranho nela, mas a sensação de que algo estava errado não me deixou. Algo dentro de mim sabia que não poderia ignorar aquilo, que havia algo mais acontecendo ali do que eu estava disposto a acreditar. Mas o que? Tentei afastar o pensamento e voltei para casa, com o coração ainda batendo forte. O medo ainda não tinha passado, mas eu estava determinado a esquecer. Talvez fosse apenas a minha imaginação, ou talvez o cansaço estivesse me pregando uma peça. Tentei convencionar a mim mesmo de que tudo estava bem, mas algo dentro de mim me dizia que a noite não havia terminado ainda. No entanto, quando fechei a porta atrás de mim e olhei pela janela mais uma vez, a boneca estava lá, olhando para casa, como sempre. Mas seus olhos pareciam mais escuros naquela noite, mais profundos. Não sei se era apenas minha mente, mas parecia que ela estava me observando, como se soubesse que eu havia ficado com medo. Como se ela estivesse esperando por algo, algo que estava por vir. Fui para a cama, mas não consegui dormir. O silêncio da casa parecia mais denso agora, mais sufocante. Fechei os olhos, mas o som do suspiro ecoava na minha mente. Toda vez que fechava os olhos, o ouvido parecia capturar algo que não estava lá. Aquela noite, a sensação de ser observado nunca me abandonou, e eu sabia que a boneca ainda estava lá, no jardim, esperando. Quando finalmente consegui adormecer, o que me restou foi um pesadelo. Eu estava de volta no jardim, mas desta vez a boneca não estava mais sentada no banco. Ela estava de pé, olhando diretamente para mim, com os olhos agora fixos nos meus. Eu tentei correr, mas algo me impedia. A cada passo, o ar ficava mais espesso, e o suspiro de antes agora era uma respiração pesada atrás de mim. E quando eu me virei, a boneca estava ao meu lado, sussurrando meu nome. Acordei assustado, o suor gelado escorrendo pelo meu rosto. Olhei em volta, aliviado por estar de volta à minha cama, mas a sensação de que algo estava errado nunca me deixou. Eu sabia que, de alguma forma, a boneca ainda estava ali, no jardim, me esperando. E aquele suspiro baixo, ele ainda estava em minha mente, sempre me lembrando de que, talvez, aquilo tudo fosse muito mais real do que eu queria admitir.
A boneca no jardim sempre foi uma presença constante, como uma peça de decoração que minha mãe insistia em deixar lá. Ela não tinha mais do que alguns anos, mas parecia ter algo fora do comum, talvez pelo simples fato de estar sempre no mesmo lugar, sentada de pernas cruzadas, com um sorriso enigmático no rosto. Eu nunca pensei muito nela, até que as coisas começaram a mudar, sutilmente. No início, eram pequenas coisas. Às vezes, a boneca parecia estar ligeiramente mais inclinada para frente ou com a cabeça virada em uma direção diferente. Nada de extraordinário, apenas alguns detalhes que poderiam ser facilmente explicados pelo vento ou pela imaginação. Mas, com o tempo, essas mudanças começaram a acontecer com mais frequência, e cada vez mais, parecia que ela estava se movendo de forma intencional. Certa manhã, notei que ela não estava no banco onde sempre havia. Em vez disso, estava na borda do jardim, quase como se estivesse observando a rua. Eu pensei que era só mais uma das minhas suposições, mas quando chamei minha mãe para ver, ela também ficou confusa. A boneca parecia deslocada, como se tivesse sido colocada ali por alguém sem que nós tivéssemos percebido. Mas o mais estranho não foi ela estar fora de lugar, e sim que ela parecia estar observando. Os dias passaram e a boneca não parava de mudar de posição. Às vezes, estava de pé perto do arbusto, outras vezes deitada na grama. Era como se ela tivesse vontade própria, como se estivesse tentando nos dizer algo, mas não conseguíamos entender. Meus pais começaram a ficar desconfortáveis com aquilo, mas achavam que eu estava apenas imaginando coisas. Até que uma noite, algo aconteceu que me fez repensar tudo o que eu sabia sobre aquela boneca. Era uma noite silenciosa, e todos já estavam dormindo. Eu estava na sala, mexendo no meu celular, quando percebi algo estranho pela janela. Era a boneca, mas desta vez ela não estava no jardim. Ela estava no portão, com a face virada para a rua, sorrindo de maneira estranha, quase como se estivesse esperando por algo. Eu fiquei paralisado. Era impossível. Eu havia acabado de olhar para o jardim poucos minutos antes e ela não estava lá. Como poderia ter se movido tão rapidamente? Senti uma onda de frio percorrer minha espinha, e um impulso me fez sair correndo. Ajoelhei no chão, olhando pela janela, tentando entender o que estava acontecendo. Mas a imagem da boneca, com aquele sorriso, ficou gravada em minha mente, como uma marca impossível de apagar. Era como se ela estivesse me desafiando a olhar para ela, como se estivesse me chamando para uma coisa que eu não conseguia entender. Eu abri a porta da casa, ainda sem acreditar no que estava vendo, e fui até o jardim. A noite estava quieta, com uma neblina suave no ar, e eu sentia meu coração bater mais forte a cada passo. Quando cheguei até o portão, a boneca estava lá, exatamente como eu tinha visto pela janela, com aquele sorriso imenso e desconcertante, mas não havia ninguém ao redor. Nenhuma explicação. Apenas a boneca, sorrindo para a rua vazia. Tentando ignorar o pânico crescente dentro de mim, eu me agachei e toquei a boneca. Estava fria, mais fria do que qualquer brinquedo deveria estar, e por um momento, senti como se algo estivesse me observando. Não era só o frio que emanava dela. Havia algo mais, algo que eu não conseguia entender. Eu queria correr de volta para casa, mas minhas pernas estavam pesadas, como se algo me segurasse ali. De repente, a boneca se moveu. Eu a soltei rapidamente, quase caindo para trás. Não foi um movimento grande, mas o suficiente para me fazer duvidar da minha sanidade. Ela não estava mais sorrindo de forma tão inofensiva. Agora, seus olhos pareciam brilhar de uma maneira estranha, como se estivessem vivos. Algo estava muito errado, e eu não sabia o que fazer. Eu estava sozinho, no escuro, com uma boneca que parecia se mover por vontade própria. Olhei para o portão e então olhei para o fundo do jardim. Por um momento, me senti observado, como se os arbustos e as árvores ao redor estivessem esperando por algo, talvez por mim. O que quer que fosse, eu não queria mais fazer parte disso. Levantei-me rapidamente e corri de volta para casa, sem olhar para trás. Quando entrei, travei a porta e fui direto para o meu quarto, com a sensação de que algo estava me perseguindo, mesmo ali dentro. Na manhã seguinte, tudo parecia normal novamente.
A boneca estava de volta no banco, onde sempre esteve. Mas não consegui esquecer o que vi, o sorriso dela, e como, naquela noite, parecia que ela estava me convidando para brincar de algo que eu não queria entender. E a sensação de que ela estava apenas me esperando para fazer o que ainda estava por vir, isso nunca me deixou. Eu ainda não sei o que aconteceu naquela noite, mas desde então, cada vez que olho para o jardim, sinto uma presença. É como se a boneca soubesse que eu a vi, e que, de alguma forma, eu agora faço parte da história dela. Cada vez que olho para ela, sinto como se a qualquer momento ela fosse se mover novamente, ou até mesmo se aproximar de mim. E o sorriso dela, eu sei que ele ainda está lá, esperando por mim.